Oi, oi, tudo bem? Eu sou a Vanessa, eu sou psicóloga, especialista em psicologia do trânsito e eu comentei lá nos meus stories que eu iria entrar às 14 horas para a gente conversar sobre um tema que todo mundo está falando, que é o coronavírus, mas eu queria falar exatamente o que está acontecendo dentro do contexto do trânsito, tá bom? Então, eu coloquei lá um diário oficial que foi notificado na data de ontem, do dia 19 de março de 2020. Depois eu coloco lá para vocês também dentro dos posts do Instagram, tá bom? Mas o que eu queria falar com vocês hoje? É que ontem eu estava trabalhando em clínica credenciada do Detran e a gente ainda estava atendendo. E o que eu percebi? Que na minha agenda, que eu já estava programada até abril, final de abril de 2020, eu já tinha agenda aberta e até o final de março eu já estava com alguns atendimentos. Então o que eu queria conversar também? O que eu estranhei foi que, embora tenha um movimento do hashtag Fique em Casa, porque significa como você pode cuidar da sua saúde para que você não seja um transmissor, embora talvez não tenha nenhum tipo de comorbidade de saúde, você pode ser um transmissor para outras pessoas que são do grupo de risco. E como eu moro em Foz do Iguaçu e a gente tem o contato direto com as fronteiras do Paraguai e da Argentina, o Paraguai já tinha adotado uma questão de toque de recolher, também já tinha adotado a questão de fechar as suas fronteiras. A Argentina também tinha reduzido as fronteiras para quem fosse somente morador de cidade de Porto Iguaçu, e ali eles estavam tendo já uma modificação de todo o trâmite dos estrangeiros, dos brasileiros e assim por diante. E eu percebi que o Brasil ainda não estava tomando algumas medidas. Foz do Iguaçu foi confirmado, sim, o seu primeiro caso, e depois disso o nosso prefeito começou a tomar algumas medidas, sim, e questões de fronteira são com relação a país mesmo, né? Então nós temos que lidar com a presidência, pessoas assim que são responsáveis por isso. Mas o que eu queria colocar aí falando disso? Que estranhamente algumas pessoas utilizaram esse momento de ficar em casa, que não é tido como férias, porque a gente precisa ter um cuidado com a nossa saúde, de procura em fazer o processo de habilitação. E isso me tornou uma questão bem assustadora, assim, porque não é o momento da gente fazer esse tipo de avaliação, mas estávamos mantendo nossas atividades, porque a autarquia do Detran Paraná tem a questão do governo e a gente responde a isso, né? E como a questão da psicologia enquanto ciência e profissão, a gente não, por enquanto, não poderia estar deixando de prestar serviços, porque foram atividades que a gente já tinha assumido e não imaginávamos que chegaria nesse ponto. Não sei, obviamente a gente tem acompanhado os noticiários, estávamos preocupados, as questões de higiene foram triplicadas, se não quadriplicadas, e a cada atendimento fazendo um movimento de higienização com álcool. Antes dos atendimentos eu espirrava álcool em gel nos meus candidatos, e tudo isso é muito importante porque foram as medidas que eu consegui viabilizar dentro da clínica. Porém, esse aumento de procura em fazer o processo do EAR, que é a atividade remunerada como condutor, ele veio como uma alternativa das pessoas poderem ter outros meios de complementação de renda. Principalmente é muito compreensível com o cenário que a gente está vivendo, obviamente. Quando o Paraguai teve a quebra dentro do país deles, o dólar e tudo mais, e muitos brasileiros foram demitidos, que a nossa região tem essa particularidade, aumentou sim o número de procura por trabalhos autônomos que tivessem algum meio de transporte envolvido nisso, por causa dos aplicativos que facilitaram esse lugar. Mas, nesse momento, a procura pela carteira não foi um movimento adequado no sentido de saúde, porque começaram aglomerações de pessoas dentro das clínicas credenciadas. Então, o Detran, obviamente, dentro de um sentido de saúde, preservação das pessoas e nós, colaboradores, porque ele tomou tal decisão. Ele tomou a decisão de que as clínicas estariam parando seu funcionamento na data de ontem, do dia 19, que entraria em vigor hoje.
né? Então a gente não está prestando atendimentos ao público mais. Por quê? Evitando aglomerações. Já que existiu a demanda, sim, a gente entende que precisa-se sim acompanhar uma questão que está acontecendo aí econômica dentro de um cenário muito duvidoso. E a palavra que mais assusta talvez seja por tempos indeterminados. Porém, tenho que entender que eu queria compartilhar com você que é candidato a CNH, que está em processo de habilitação nesse momento, que quando a gente faz a aglomeração de pessoas, por mais que eu tenha todos os processos de higienização, ainda assim tem uma questão de risco, porque você vai estar se locomovendo dentro da cidade. Então você pode acabar utilizando um transporte público, ou você pode acabar trazendo um acompanhante. E isso não é o mais adequado, porque o vírus poderia estar sendo carregado por você que não é o grupo de risco, mas mais tarde você vir a ter contato com pessoas que sejam desse grupo. De maneira nenhuma a gente deseja esse tipo de comportamento, obviamente. Então, por que foi parado? Porque enquanto colaboradora, como psicóloga, eu faço atendimentos individuais. Eu consigo manter a distância? Sim, eu consigo. Assim como o psicólogo da clínica, sim, a gente consegue. Só que quem faz avaliação psicológica, não só eu, mas outros contextos também, esse profissional ele acaba tendo sempre como mexer em papéis. E a questão do papel, ele é muito delicada, porque assim, quando você tem um vírus ali no papel, alguma coisa aconteceu, ele fica por um tempo. Enquanto profissional, eu quando pego o papel, eu tenho óculos, por exemplo, que está me dando uma certa proteção, porém não é a mais adequada. Em algum momento eu posso estar manejando esse papel e acabar colocando a mão no cabelo, fazendo alguma coisa assim e estar me contaminando. Então, eu queria explicar para você ter um pouquinho de paciência enquanto condutora ou futuro condutor, que esse é o momento de estar em casa realmente. E é por questões de aglomeração, por questões de saúde do profissional, por questões de saúde de você que vai estar se candidatando a esse processo, que a gente precisa ter um pouquinho de paciência. Certamente foi um baque também você ter um horário marcado, e por isso que eu vim aqui tirar essas dúvidas, explicar o que aconteceu, porque eu acredito que você que está aí do outro lado precisa entender isso, porque a gente precisou parar de trabalhar, assim como todas as outras pessoas. Então é por causa disso, porque a gente precisa manter a não aglomeração, a gente precisa manter a saúde profissional. O médico também acaba tendo o contato direto, porque ele vai tirar a pressão, porque ele vai pedir para você se mexer, porque ele vai pedir para você fazer um exame de distâncias e assim por diante, né? Então é isso que vai ser relevante nesse momento. Mas felizmente o CONTRAN também já se antecipando, afinal eles precisam ter uma organização disso. A gente percebi que recebi o diário oficial aqui de uma grande amiga, que felizmente eles tratam sobre isso, tá bom? Então o que significa? Se você conseguiu entender ou não entendeu, é isso que eu queria falar um pouquinho mais, que é, aqui ele fala assim, no artigo 2º, que é: o prazo do processo de habilitação do candidato permanece ativo no órgão. O que significa? Hoje, quem está fazendo o processo de primeira habilitação tem um período de 1 ano para poder fazer a sua habilitação, 12 meses. E você que está vivendo esse momento junto comigo e outras pessoas, passa agora a ter um processo que foi ampliado para 18 meses, inclusive os processos administrativos em trâmites, tá bom? Isso é o artigo 2º que você pode estar olhando ali, e eu estou conversando com você porque eu quero que você se acalme, possa perceber que existem maneiras da gente continuar. E depois eu quero voltar nisso, tá bom? Para outro momento, para a gente entender como que a gente pode manter as nossas atividades mentais e cognitivas ativas. Bom, e também tem no artigo 3º, que fica interrompidos por tempo indeterminado, e essa é uma palavra que talvez tenha aparecido aí em vários lugares, que realmente é o que tem trago mais ansiedade, e isso vem com a saúde mental, e como você pode estar percebendo isso no momento, e a gente pode voltar nisso num outro instante, certo? Por enquanto eu só quero que você, candidato, ou você que está usando os serviços do Detran ou de clínicas credenciadas, possa entender este lado e como é que você pode também se situar dentro do trânsito para isso.
Então aqui, ele fala que fica interrompido no artigo 3º, o primeiro, defesa de autação, com relação ao previsto do artigo 4º, o recurso de multas, defesa processual e recursos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação. Se você por algum motivo chegou aos 21 pontos, ou então acabou tendo algum tipo de infração que foi determinante para a tua cassação, agora nesse período de coronavírus, hoje dia 20 de março de 2020, vai ficar por um tempo parado. Mas isso não significa distanciar-se da responsabilidade com relação a essas questões que eu citei agora, tá bom? Então vamos lá, também temos o artigo 4º, fica interrompido por tempo determinado o prazo para identificação do condutor infrator. Então nós percebemos que agora não vai ter como identificar esse condutor infrator se não foi da sua responsabilidade aquela infração. Mas eu gostaria de fazer um parênteses aqui, que toda vez que a gente empresta um veículo ou acaba fazendo a venda desse veículo, não fez a transferência de documentação e tudo mais, é de extrema importância que você, condutor, sempre esteja ciente disso. E aqui também fala no artigo 5º que os fins de fiscalização ficam interrompidos por tempo determinado. Do proprietário do veículo, ele também comenta, mas eu acho que o que mais tem aqui para mim poder conversar com você é a questão do segundo ponto, do registro de licenciamento e do terceiro. Para que o condutor possa dirigir veículo com validade de CNH de habilitação, a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde 19 de fevereiro de 2020. Ou seja, para que o condutor possa, vou repetir, para que o condutor possa dirigir veículo com validade nacional, com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida desde 19 de fevereiro de 2020. E no parágrafo único ele estende aqui: o prazo que se refere ao inciso 3º também aplica-se à permissão para dirigir. Então, o que estamos falando aqui? A questão da validade da carteira de habilitação. Por que é importante você saber disso? Porque estamos num período bastante delicado, você pode aí continuar dirigindo dentro dos processos da lei, você vai ter que conversar com o guarda se for parado ou alguma coisa assim. Só que eu quero trazer para você a questão de saúde mental com relação ao trânsito. Por exemplo, hoje, enquanto eu estava transitando até da minha residência, a residência familiar da minha mãe, eu percebi que é um trajeto muito curto ali, não dá nem 10 minutos, e saindo dali eu estava parando num semáforo, percebi mais à frente, porque isso é uma questão de previsão, eu olhei o semáforo e vi que ele já vem diminuindo, e o carro à minha frente, ele começou a diminuir ainda mais, porque ele viu que uma pessoa do outro lado, que estava vindo na outra mão, queria atravessar para estacionar numa farmácia. Então a gente estava numa pista dupla aqui, pista dupla ali. E aí a pessoa diminuiu da minha frente para que esse carro do outro lado fizesse a entrada. Só que essa pessoa não percebeu que nós tínhamos um outro carro à nossa direita. Então o que aconteceu? O carro invadiu a outra pista e a pessoa que estava na minha direita, ela não viu, porque não tinha visibilidade. E ela quase teve um acidente de trânsito ali, e a pessoa saiu com tudo e estacionou na calçada. Eu não sei se esse condutor via se tinha um pedestre ou não na calçada, porque ele estava muito distante. Esse condutor que reduziu a velocidade, sendo que ali não era o momento dele fazer aquele tipo de comportamento de ceder a vez, porque nós tínhamos uma outra pessoa na outra mão. E essa mesma pessoa, mais pra frente, acelerou e ficou na frente, porque eu acredito que ela deve ter ficado um pouco incomodada com isso, ao menos foi o que deu para perceber com o volume de barulho que saiu do motor com relação a isso, e parou bem na frente do meu carro, do carro anterior a mim, ou seja, ficaram 3 carros.
eu estava presenciando tudo isso. E quando ele acelerou e parou de uma vez só, porque o semáforo parou de fato, ficou vermelho, essa pessoa ela acabou quase colidindo na traseira do carro que estava à nossa direita anteriormente. Então o que eu percebi? O estresse no trânsito, a falta de cuidado com relação ao que está acontecendo na tua volta, e nesse pequeno momento que eu fiquei parada no semáforo, eu olhei ao lado e também dentro de um posto de gasolina, ali naquela passada entre um sair do caixa, sair da bomba, eles quase colidiram também. Teve buzinaço, saiu mais rápido, e aí quando abriu o semáforo a pessoa saiu mais uma vez, ficou zigue-zagueando. Então assim, não está todo mundo em casa, é fato, porque eram 10 horas da manhã e tinham vários veículos, porque é um local que tem 2 ou 3 supermercados, então acontece isso. E o que eu percebo então? Já que esses veículos acabaram se desentendendo ali, você percebe o quão estressante ficou. Nós estamos num período delicado, emocional, nós estamos num período em que as pessoas já estão mais sensíveis. Por sorte, não aconteceu nenhum tipo de colisão, mas poderia ter ocorrido e não se sabe se elas teriam tido uma briga de trânsito. Então, queria convidar para você se perceber que, embora diante a lei você possa continuar trafegando com o direito de dirigir aí num período de renovação, onde você não conseguiu fazer os seus exames de aptidão física e mental, os seus exames de avaliação psicológica, que você possa ter a consciência de como está o seu estado de saúde emocional nesse momento, porque você com certeza vai estar em um momento mais delicado de estresse ou de preocupação consigo ou com seus familiares, e esse é o momento que a gente vai precisar de maior empatia, tanto para as pessoas que estão dentro da nossa residência quanto aqueles que não estão. E esse momento de conflito, que muitas pessoas estão passando ao teletrabalho, se você precisar sair dirigindo o teu veículo para um outro local, o teletrabalho vai estar ali te chamando, porque você tem a sua responsabilidade. E o teletrabalho por celular, o celular é um dos maiores responsáveis pelos acidentes de trânsito hoje em dia. Então, como é que a gente vai lidar com o teletrabalho num transporte que você tem que evitar, mas que de alguma maneira você pode estar fazendo por uma questão emergencial, ou por uma questão de procurar comida, ou procurar algum tipo de medicamento, ou visitar alguém por alguma necessidade a mais, né? Então é isso que eu queria convidar você. Os exames, eles podem estar, mediante a lei, prorrogados na sua questão de validade, mas não muda a necessidade de você estar periodicamente se cuidando, se percebendo e se colocando como um condutor de maior responsabilidade. Por sorte, eu não presenciei nenhum desses acidentes de fato, mas foram possíveis acidentes totalmente evitáveis. Então hoje até eu lancei uma notícia sobre o Diário Oficial e coloquei abaixo que, por favor, todos nós, enquanto condutores, pedestres, passageiros, precisamos estar nos responsabilizando por esse momento do trânsito de ter 0 vítimas. Isso deveria estar sendo uma questão da vida toda. Todos os dias eu deveria estar querendo 0 vítimas no trânsito. Mas hoje, mais do que nunca, eu te convido que, apesar desse momento de fragilidade emocional, você estar atento e responsável por si mesmo, que a gente possa também cuidar que não existam brigas no trânsito, cuidar que não exista nenhum momento em que você se perca dentro disso e acabe colocando mais vítimas do trânsito também nos leitos, que esse vai ser o momento que a gente não vai querer pessoas ali, essa empatia que a gente precisa ter com relação à saúde mental, essa empatia que a gente precisa ter com relação à saúde física das outras pessoas, estar fazendo a sua parte. Agora vai ser o momento de fazer a sua parte também no trânsito, porque a atenção vai estar muito fragilizada, o estresse vai estar muito maior, a sua saúde mental vai estar em situações delicadas. Então, tudo aquilo que as pessoas têm falado sobre chegar em casa, tirar os sapatos, tomar um banho, faça esse movimento com a sua saúde mental.
acordar cedo, manter os seus horários, para uma questão de imunidade, mas além disso, fazer o seu processo de terapia. Muitos psicólogos estão fazendo a terapia online. Se você não aderiu ainda, você pode aderir, você pode procurar nesse momento de isolamento maneiras de estar desabafando, mas principalmente a relação que você precisa começar a se perceber em coletividade da sua parte, é que também no trânsito a gente precisa disso também. Então perceba como as variáveis ansiedade, que são avaliadas no contexto do trânsito, a questão de estresse, que são avaliadas no contexto do trânsito, a questão de responsabilidade, cidadania, que são avaliadas no contexto do trânsito, todas elas também estão sendo exigidas nesse momento. Então, queria que vocês pudessem observar que o que está no preto e no branco, ele apenas estende por uma questão de necessidade pública a tua avaliação para mais tarde, mas que você precisa se manter de alguma maneira dentro dessa saúde, porque mais tarde, que tudo corra bem, você vai passar pelo seu processo de aptidão física e mental ou pelo seu processo de avaliação psicológica, e aí eu, enquanto profissional, e as outras também, ou os outros também, vamos ter a chance de conversar com você sobre como você conseguiu manejar, em que momento de vida você vai estar, para que possa realmente vir a exercer o papel de condutor ou de condutora profissional ou não, tá ok? Então, é muito importante você manter a sua saúde mental com relação ao que a gente já conversou e também a atividade mental, porque a atenção ela precisa ser exercitada todos os dias. E como é que eu vou exercitar? Eu vou falar isso mais pra frente, eu vou ver se eu gravo também os aplicativos que eu costumo indicar de exercícios para os meus candidatos, para que você possa fazer um pouquinho em casa. E a leitura concentrada em local barulhento é sempre minha preferida. Coloca um fone de ouvido, uma música que você realmente esteja desacostumado, para que você possa fazer esse exercício. Vai estudar, vai fazer atividades físicas dentro de casa, se isolando da questão das outras pessoas para cuidar da saúde, obviamente. É o momento de você pegar um quebra-cabeça, é o momento de você pegar um jogo de damas, jogar xadrez, fazer atividades mentais que sejam desafiadoras. Porque esse momento de ficar em casa, muitas vezes as pessoas podem acabar confundindo com a comodidade, com o sossego, com a ociosidade. E isso não é um fator que vá contribuir para você enquanto ser humano, enquanto condutor, porque eu preciso que você, enquanto condutor, e todas as outras pessoas também que vão estar nesse mesmo contexto que você tenha afiada a tua atenção concentrada, alternada, dividida, a memória, que você consiga estar aí no teu melhor estado físico, emocional e psicológico, para que você possa ser um bom condutor no momento. E se em alguma hora for requisitado de ti uma situação de emergência e tenha que levar uma outra pessoa, por favor, faça isso da melhor maneira possível, e é com as suas condições físicas e mentais que você vai conseguir levar adiante, tá bom? Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu espero que essa notícia do Diário Oficial venha para acalmar você que é candidato ou você que está com seu todos os dias no estar em relação à saúde mental, a simpatia que a gente precisa ter com relação à saúde física das outras pessoas, é sempre minha preferida. Coloca um fone de pessoa, por favor, faça isso da melhor maneira possível, e é com as suas condições físicas e mentais que você vai conseguir levar adiante, tá bom? Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu espero que essa notícia do Diário Oficial venha para acalmar você que é candidato ou você que está com seu processo de habilitação em andamento, ou que você estava planejando fazer isso nesse momento. Talvez um sonho seja adiado aí por tempo indeterminado, mas que você pode sim estar exercitando as suas qualidades e as necessidades cognitivas também enquanto condutor ou enquanto condutora.
certo? Fica por aqui, eu vou conversando com vocês ainda mais a respeito disso. É tudo muito novidade, ninguém sabe o que está acontecendo muito bem, então nós vamos construindo juntos daqui para frente. Eu só quero garantir que você tenha sido explicativo a relação que vai acontecer agora no trânsito, mas mais do que nunca não é se aproveitar desse momento para acabar ficando mais acomodado. É um momento que a gente precisa, pelo contrário, ter mais responsabilidade. E quando voltarmos os nossos processos avaliativos, mais uma vez, os atendimentos ao público, que você possa vir de maneira mais adequada para isso, com responsabilidade, com consciência, e jamais também esquecer que essa coletividade, essa empatia que a gente está adquirindo no momento, ela precisa ser implantada e levada todos os dias no contexto do trânsito também, porque pode não ser tão alarmante, porque acabou caindo na normalidade o número de mortos no trânsito, porém ele não é de nenhuma maneira aceitável, certo? Então fica por aí, a gente vai conversando um pouco mais. Eu só quero que você se sinta na liberdade de conversar comigo, se você está em processo, se você estava pensando, como é que você gostaria de fazer por esse momento. E lembre-se, por favor, a terapia online, a questão de saúde mental, a questão de não entrar em pânico, ansiedade, tudo isso precisa ser administrado. E se você sentir necessidade, o profissional da psicologia vai estar aí para conversar com você. Tudo bem? Então ficamos até a próxima. Muito obrigada por hoje, por me ouvir, e se você puder compartilhar com o maior número de pessoas, eu agradeço muito. Tchau, tchau!